acometido pela asfixia, pelo desespero. As amargas como as ditosas lembranças que se cultivam são transformadas em algemas ou asas para quem as vitaliza. Assim, Matias sofria a injunção das malévolas ideias do ódio e das recordações penosas que o ulceravam cada vez mais, sem lenir-se com a oração, a esperança ou o otimismo, em relação ao futuro. O doutrinador atento, acudiu-o, concitando, narra sem paixão, meu amigo. Recorda sem ódio. Experimenta expor com lealdade para rever melhor as ocorrências sucedidas. Não estás aqui a sós. Sim, o anjo bom me olha e concorda que eu fale. Pois bem, segui e tombei. Não há palavras para exprimir o que me aconteceu. Nunca soube realmente como foi. Era somente a zoada na cabeça, a dor, o sangue a jorrar, a agonia, o clarão e a morte. O clarão e a zoada. Perdi a consciência para acordar na mesma desgraçada situação. Gritava e outros gritos abafavam o meu. Segurava os pedaços do corpo que estourara. Não sei, não sei. Durou a eternidade. Um dia, quando? Não sei quando, ouvi um choro e o meu nome sendo chamado. Tudo em mim eram dores e eu era frangalhos. Alguém me chamava com tanto desespero que me despertou, me arrastou. Subitamente, vi de joelhos minha mãe gritando por mim. Ninguém pode avaliar o que foi isso. Corri para ela, cambaleante. Respondi-lhe, estou vivo, mamãe, estou doente, mas não morri. Ela não me ouvia. Eu a sacudi, então, gritei mais, desesperei-me. E nada. Ataquei os transeuntes para que lhe dissessem que eu estava vivo. Tudo inútil. Fiquei pior. Ela falava em pranto, ó, Senhor, se meu Matias fosse vivo nós não estaríamos nesta miséria, nem eu nem Josefa. Josefa era minha irmã. Onde andava? Notei que mamãe tornara-se uma sombra do que eu deixara, embora fosse ela mesma. E Josefa? Passei a deblaterar, na esperança de que ela me ouvisse. Tudo isso na rua. O que aconteceu? Foi superior à minha capacidade de entender. Não sabendo o que se passava comigo, já que eu estava vivo, senti-me arrastar por desconhecida força e deparei-me numa casa de cômodos, próxima ao cais do porto. Mulheres andrajosas, descabeladas, ferozes, brigavam e xingavam, numa desenfreada perdição. Era uma casa de pecado. Subi as escadas impelido por uma desesperada busca. Parei num quarto, que era mais um chiqueiro e dali, olhando o mar, estava minha irmã. Crescera. Mudara tanto. Dela, somente os olhos grandes, negros, tristes e os cabelos. Não podia ser. As minhas dores se juntavam, agora, novos horrores. Ela chorava e devia estar pensando em mim. Eu sentia pelo coração que ela me chamava com saudade, com mágoa. E tossia. Transparente e fraca, quase a desfalecer, deixava as lágrimas caírem. Aproximei-me, toquei-a, também, em pranto, sem forças. Ela estremeceu. Chamei-a, chamei-a. Ela ficou com um olhar de louca, agitou-se, enquanto eu a chamava. Creio que me viu porque deu um grito e saiu a correr. O alvoroço tomou conta do lupanar infeliz. Então, minha irmã estava ali. Não suportei e desmaiei. Matias chorava copiosas lágrimas, vertidas em lavado íntimo excruciado. Estávamos comovidos. Toda dor inspira compreensão fraternal, piedade. As dilacerações selvagens, apesar da rudeza, produzem compreensíveis amarguras. O doutrinador e a equipe de encarnados escutavam-no com simpatia, envolvendo em eflúvios de cordial e sincera compaixão que o reconfortavam. Amparado, em clima de real estima, o baiano prosseguiu, narrando, o tempo era sempre sem fim. Quando despertei, lentamente, sem saber-me onde estava, as vagas recordações fizeram-me refletir. O que eu sofria no corpo e na alma não tenho como dizer. Na balbúrdia em volta, dei-me conta de que uma chusma de desordeiros da mais baixa classe zombava de mim com doestos e gargalhadas ensurdecedoras. A duras penas, por eles descobri que morrera. Aquilo que eu sofria e ainda sofro era a morte. Que horror tomou conta de mim. Não foi fácil acostumar-me com a ideia. Encontrava-me como quem irá morrer e já fora vítima da morte. Você entende? Claro, meu amigo, redarguiu, compreensivo, o coronel Sobreira. Quando vivemos para o corpo, temos muita dificuldade em deixá-lo. Nossos hábitos são nossa vida. Continua, porém, deixando que até a última gota se derrame o veneno que te vence,
a fim de conheceres a madrugada que já te está raiando, em nome do dia novo de repouso e alegria. Na minha mente, voltou a expor, procurava encontrar a ordem das coisas. Embora sofrendo a impiedade daqueles infelizes piores do que eu, porque eles não eram tementes a Deus, blasfemavam, enquanto eu estertorava, fui me ajustando à ideia e compreendendo por que mamãe não me vira. E a fome, a sede que eu sofria. A morte não acaba com tudo? Com o tempo, quanto tempo? Inteirei-me, naquela triste convivência, do que era morrer. E que ali estávamos no purgatório, a caminho do inferno. Quem tivesse dívidas, que logo as cobrasse, até o momento em que viriam os encapuçados selecionar os que podiam ficar e os que deviam partir para as mãos de Satanás. Muito vagarosamente consegui ordenar as lembranças. Nessa ocasião foi que me recordei do capitão. Teria morrido? Se minha família enfrentava tal penúria, certamente ele morrera, sem poder fazer nada. Meu pensamento se cravou nele. Onde andaria? Como saber? Atormentado, por essa dúvida, se ele estava morto ou vivo, o ódio me ia dominando. Se estivesse vivo ele me havia traído. Houve uma pausa. A narrativa chegava ao seu ponto culminante. Matias prosseguiu. A voz se alterara, a respiração voltara à dificuldade. O mentor acolitava-o, socorrista. Num momento de ódio vigoroso, senti-me desvairar. Aos gritos e imprecações, desejando encontrá-lo, senti o mesmo imã desconhecido arrastar-me e encontrei-me na sala rica onde ele, mais velho, forte, feliz, sorridente, exibia a filha. Agrediu diversas vezes, sem que ele o percebesse. Havia, ali, outros mortos como eu e piores do que eu, misturados aos convidados. Quando a filha começou a tocar, da idade de Josefe tão diferente, aproximei-me e senti que ela me sentiu. Segurei-a e ela tremeu. Agarrei-lhe os braços e percebi que os seus ficaram nos meus braços. Entonteci-me e ela cambaleou. Pensei e ela atendeu. Levantei e caminhamos. Esbofetei-o e enlouqueci de ódio, de vingança, de alegria, descobrindo a louca comigo, misturados. Assim estamos, e assim seguiremos. Agora, pergunte-lhe se sabe quem sou eu. A entidade, ofegante, no médium em agitação, parecia triunfante. Bezerra entregou o controle psíquico de Matias ao irmão Ângelo e acionando os centros de captação dos coronéis Santa Maria e Sobreira, dirigiu-os com vigor. O doutrinador, tocado por toda a história, ripostou, sereno, o teu não é um drama isolado. A tragédia do Gólgota possui um inocente, que perdoou. Tu, que também és culpado de toda a ocorrência e dizes temente a Deus, no entanto, te alegas promovendo sofrimentos. O desespero do teu próximo acalma a tua agonia. A pobre Esther, enlouquecida, recupera Josefa, perdida. A angústia de Dona Margarida diminui a pobreza de tua mãe. Não estás vingando-te, estás mais destruindo e destroçando os teus. Tu não amas a família, nunca a amaste. A palavra bem posta e as interrogações oportunas desarmavam o vingador. Amo, sempre amei os meus, revidou, algo possesso. Quem ama auxilia na dor, não foge para cometer crimes e negar assistência. Será amor deixar a irmãzinha num prostíbulo, a fim de levar outra jovem ao hospício. Que diferença há entre aquele que corrompeu Josefa e tu que infelicitas Esther? Eu faço justiça, não confundas justiça com indignidade e covardia moral, atacando nas sombras. Se amasses, verdadeiramente aos teus, procurarias socorrê-los, deixando que Deus cuidasse dos demais, porquanto Ele é o Pai único de todos. O espírito começou a chorar diferente pranto. Nesse instante, o diretor, dirigindo seu amigo, sob o telecomando do instrutor, sugeriu, deseja falar-lhe, Constâncio. Tem algo a dizer? Na casa de Jesus todos se podem expressar, confiantes. Sim, respondeu, com hesitação na voz, o coronel Santa Maria, eu gostaria de poder dizer quanto estou, também sofrendo. Sou réu, não de um crime conscientemente praticado. Recordo-me do Matias, que serviu comigo. Jamais desejei trair, desconsiderar. Prometi-lhe fazer alguma coisa, caso ele não voltasse. Aqueles dias pareciam-me tão longe e, todavia, neste instante, muito próximos. Revejo, pela mente, o dia terrível, a vitória e as baixas, as novas lutas, a movimentação da tropa, as ansiedades e os receios. Veio a paz, meses depois.
O retorno à pátria, a readaptação, novas atividades e velhos compromissos. Fui traído pela memória. Meu Deus, ó. Esqueci-me. Jamais. Me lembrei. Só, então, agora. Perdoa-me, tu, que tens tanto sofrido. Perdoa-me. Não agi por mal. Dá-me a oportunidade de reparar, antes da minha partida, tantos danos. A inesperada atitude do genitor de Esther infundia respeito. Todos nos encontrávamos na mesma elevada emoção. Sua emotividade caracterizava elevação de propósitos. Não o perdoarei, redarguiu Matias. Tens razão em castigar-me, não a Esther. Transfere para mim a tua dádiva e alcança-me. Esta é a única forma. Sua filha Esther. Dá-me a oportunidade, então, de ajudar Josefa e socorrer tua mãe. Tenho recursos, que para mim não são úteis e poderiam ampará-las. Ajudá-las? Como? O lobo auxiliar as ovelhas. Dize-me onde se encontram e irei vê-las. Narrarei tudo à tua mãezinha. Dela farei minha irmã e da tua irmã uma filha. Não negocio a saúde de Esther com a reparação do mal. Sempre tenho procurado ser coerente comigo mesmo, digno nos meus atos. Quando me descubro em erro, não me envergonho de recuperar-me. Ajuda-me, não creio no que você diz. Enganou-me uma vez. Por que não me iludiria novamente? Não te rogo liberdade para minha filha. Prossegue até quando Deus o permitir, porquanto, até as folhas que caem da árvore representam a vontade dele. Como hoje é o meu dia, virá, também, o teu. Experimenta, Matias. Tu que sabes quanto nascer a dor. Ajuda-me. A grandeza da cena, o elevado desejo de reparação criava um magnetismo ambiente de alta vibração. Após alguma reflexão, o espírito indagou, como fará? Tu me dirás em que cidade, em que rua, se possível, e eu cuidarei do restante. Veremos, então. Vivem na cidade do Salvador, a rua. Os detalhes apresentados ensejavam maiores reflexões. Deus te pague. E perdoa-me, se possível, concluiu o coronel Santa Maria de voz embargada. O doutrinador indagou. Então? Não assumo qualquer compromisso. O problema é dele. Demais estou muito cansado. Tudo isto me faz padecer demasiadamente. Procura, então, repousar. Pense em dormir. Dormir. Enquanto isso, atendendo ao alvitre do diretor espiritual, a Correia cooperar na indução hipnótica do comunicante, desligando-o com especial carinho dos liames que o prendiam ao médium Joel, em profundo transe inconsciente. Ato contínuo, através da psicofonia de Rosângela, o sábio instrutor procedeu às diretrizes finais, antes do encerramento dos trabalhos. Nosso irmão Matias, elucidou, após as palavras iniciais, acaba de entornar o grau miasmático de que se intoxiava com os venenos que absorvia e refertava o vaso. Como se faz necessário punçar o abscesso para drená-lo, restabelecendo a vitalização das células e evitando que apodreçam. Indispensável que, em momentos próprios, se deixem que extravasem das infecções morais a purulência vasa pestilencial depositadas no espírito lúrido, vencido. Graças ao Senhor, iremos colimando resultados felizes, o esclarecimento com a paz do nosso irmão desditoso e o reequilíbrio mental com a saúde da nossa Esther. Seria de bom alvitre que nos mantivéssemos serenos, depois de encerradas as tarefas, demandando os lares em paz, demorando-nos em elucubrações superiores, a fim de prosseguirmos, logo mais, quando o sono físico os recolher ao refazimento orgânico, ensejando possibilidades outras. Evitemos ressentimentos para com o irmão doente, interrogações adiáveis ou ansiedades inoportunas. Jesus, meus amigos, nossa fonte de paz, facultar-nos a concluir os deveres à hora própria. A ele nos devemos entregar, aguardando, pacientes, os resultados. Despediu-se o venerando amigo. Incontinente, o coronel Sobreira, mal sopitando a emoção de indefinível júbilo, humildemente orou com efusão de sentimentos, reconhecido, encerrando o edificante cometimento espiritual. Enquanto formulava a prece, radiosa luz adentrou-se pelo recinto, procedente das regiões felizes. Flocos delicados caíam suavemente, desfazendo-se ao contato com os corpos. As harmonias do ambiente repetiam as células do cristianismo primitivo, nas noites inesquecíveis do intercâmbio espiritual que as sustentavam, quando visitadas pelos embaixadores do Senhor, nos dias do testemunho. 20. Incursão ao passado. 872.
A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal, os atos que pratica não foram previamente determinados, os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. O Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 10º. Comentário. Fomos incumbidos de acompanhar pessoalmente o Coronel Santa Maria e Sra., cuidando de trazê-los de volta àquele recinto, à hora programada para a segunda fase das operações de socorro da noite. Embora o silêncio a que se entregaram os cônjuges, eu podia acompanhar-lhes a evocação mental das cenas desenroladas minutos antes. Chegando ao lar, enquanto se serviam de lanche frugal, os esposos teceram considerações elevadas sobre os acontecimentos, conseguindo o pai de Esther traduzir a esperança e o júbilo que ora sucediam à angústia que dele se apossara em face das revelações de Matias. Agradeci a Deus a salutar oportunidade, prometendo empenhar-se quanto lhe permitissem as forças a fim de se reabilitar do doloroso drama, que ocasionara, sem o desejar. Havia no lar, ora bafejado pelas saturações da prece constante sob o contínuo das vibrações edificantes, decorrentes das leituras e comentários elevados, uma psicosfera superior, envolvente, que produzia bem-estar, diferindo expressivamente de quando fomos ali por primeira vez. Recolhendo-se ao leito, não sem antes lerem oportuna página mediúnica de excelente obra que mantinham na mesa de cabeceira e orarem, paulatinamente adormeceram. Ato contínuo providenciamos a recondução dos mesmos, em desdobramento parcial, pelo sono, à sede da Sociedade Espírita e os alojamos em local adredemente reservado. Entidades amigas que cooperavam com o responsável pelas tarefas encontravam-se presentes, depois de terem conduzido outros membros da equipe. A pouco e pouco chegaram os demais participantes da nobre realização. Chamou-me a atenção a facilidade com que se movimentava o médium Joel e a alta lucidez que o possuía, em contida alegria com a esposa desencanada. Com simpatia no bente terreno apresentou-nos a consorte que o auxiliava quanto lhe era permitido em realizações dessa natureza. Cativou-nos a segurança do esposo e a confiança tranquila da perene noiva. Aquilo traduziu o lenitivo que o amor coloca na ferida da saudade, mas, sobretudo, resultava do conhecimento da vida espiritual aplicado à vivência no cotidiano. Sopitando o desejo de tecer considerações sobre como acompanhava a tarefa do marido, estando na espiritualidade, vi-os dirigirem-se aos nossos companheiros, exteriorizando as justas alegrias que os possuíam. A hora própria o benfeitor Bezerra de Menezes convidou-nos à observância do silêncio e da concentração, enquanto se afastava, convidando-nos a mim e ao irmão Melquiades. Dirigimo-nos à casa de saúde, a fim de trazer Esther, cuja presença se fazia imprescindível àquele momento. Graças às superiores possibilidades do diretor espiritual, este prestamente desenovelou a paciente das densas malhas em que se enredava, nos fluidos orgânicos, conduzindo-a em espírito, dominada por sono profundo e reparador. Os passes ministrados pelo irmão Melquiades, com regular frequência, na enferma, desde que se iniciara a terapêutica desobsessiva, com o afastamento de Matias, retida em nosso círculo de atividades, produziam estimulantes resultados da agressividade e da apatia em que se alternavam os seus estados emocionais. Passou a reflexão, com momentos de lucidez e discernimento que constituíam refrigério no tormento demorado em que sucumbia. Lamentavelmente, o descaso a que fora relegado e diante da negligência que lhe era votada por pessoas irresponsáveis, não se davam conta, no hospital, dos bonançosos sinais da recuperação. A Rosângela, porém, interessada pela padecente, toda a sintomatologia nova, abençoada, era observada e narrada com emoção estimulante aos pais, que registravam os efeitos benéficos com crescente entusiasmo. Supõe muitos profissionais da medicina e da enfermagem que de outra terapêutica não dispõem, quando falham os recursos clássicos. Em razão disso, relegam os pacientes à própria sorte, deles cansados, procurando não perder tempo com os casos irrecuperáveis. Ouvida, no entanto, a terapia do amor, a psicoterapia do entendimento e da atenção. Quando o Dr. Pinel foi criticado por desejar libertar das correntes em que sofriam os loucos aos seus cuidados, em Bicêtre, em Paris, perguntaram-lhe, zombeteiros,
Os colegas. Se não os poderes curar, que farás com eles? Amá-los-ei, respondeu, como sacerdote do Espírito. Farei sentirem-se criaturas humanas outra vez. Dar-lhes-ei atenção. Quando os métodos de qualquer mister, na Terra, estiverem sob a diretriz segura da técnica e o inspirador amparo, simultâneo dos braços de Jesus, muitos males serão evitados e frutos opimos recolhidos. Chegando ao recinto da sessão especial, Esther foi colocada próxima aos pais, igualmente inconscientes, sob o amparo do sono salutar. As atividades e cuidados para o cometimento já haviam sido iniciados. A aparelhagem especializada para a asepsia psíquica do ambiente fora posta a funcionar, fazendo-nos lembrar os aquecedores terrestres à base de resistências elétricas, que produziam ondas especiais de calor e simultaneamente lâmpadas de emissão infravermelha e ultravioleta diluíam as construções mentais imperantes, vibriões resultantes das ideoplastias habituais de alguns dos membros tanto do círculo como da enferma. Percebi delicada a aparelhagem de som e imagem que era utilizada nos dias de trabalhos normais de socorro aos desencarnados que se encarregava de projetar os diálogos e as atividades fora dos muros de defesa da casa, por meio de projetores sonoros, com o objetivo de despertar alguns transeuntes da artéria em que se localizava a sociedade. À porta, atraídos pelo labor mediante os eficazes comentários, reuniam-se perturbadores e enfermos desencarnados, alguns dos quais não obstante a bulha reinante e os doestos dos mais empedernidos, se sensibilizavam, passando a meditar e ensejando possibilidades de serem recolhidos ao recinto para posterior tratamento. O aparelho receptor de imagem dava conta de preciosas informações do diretor espiritual, não apenas dos acontecimentos de imediata importância como de valioso recurso utilizado para a diagnose de muitas enfermidades dos candidatos que solicitavam orientações particulares para a saúde. Concomitantemente, ensejava maior percepção da aura dos consulentes, de cujo estudo decorriam as orientações para o comportamento moral e as atividades mais compatíveis a desdobrar. Engrenagens que faziam lembrar os secadores para cabelos, eram aplicados em operações de hipnose mais profunda, criando condicionamentos subliminais com a fixação de imagens positivas no inconsciente atormentado dos comunicantes em sofrimento, de modo a se transformarem essas induções ideoplásticas em vindouras edificações mentais, conseguidas com o esforço dos próprios pacientes, de verdadeiras sementes de vida, nas paisagens turbilhonadas das mentes em tratamento. Pequenas caixas, umas para medir a intensidade vibratória dos espíritos hospedados sob cuidados, outras para cotejo de resultados, para registros e impressões de dados, num complexo e emaranhado mecanismo de precisão e utilidade incontestável. Não são os espíritos operosos anjos detentores do conhecimento total e da total sabedoria. Evoluem adquirindo experiências que constituem conquistas que se incorporam ao patrimônio de que são detentores. Na esfera espiritual procede-se a criação de sutis, delicadas e muito complexas elaborações para os elevados fins de progresso, e que muitos missionários da evolução trazem à Terra, transformando em utilidades para os impulsos da técnica da civilização e do desenvolvimento das criaturas humanas. Atendendo ao impositivo da hora, o instrutor convocou-nos ao serviço de despertamento dos membros do grupo, ali reunidos, facultando a cada um a percepção ambiente relativa ao próprio estado psíquico e espiritual. Cada mente, na condição de fixador e seletor de aptidões, somente permite ao espírito que este cultiva e grava nas engrenagens do perispírito, conseguindo ligeiras conquistas que decorrem da misericórdia de acréscimo de nosso Pai, não se podendo permitirem maiores incursões por ausência de condições psíquicas e energias encarregadas de produzir-lhes o peso específico para movimentar-se ou permanecer nas diversas faixas vibratórias acima das densas correntes do corpo somático. Assim, o homem é sempre o que pensa, porquanto da fonte mental fluem os rios das realizações. As matrizes mentais demoradamente fixadas por viciações, desequilíbrios, não podem de inopinos ser removidas ou alteradas, constituindo os fulcros da ideação e da vida, onde cada ser, encarnado ou desencarnado, habita. Da mesma forma ocorre com as aspirações superiores que fomentam a dispersão das forças densas e grosseiras que decorrem no mergulho do magnetismo da Terra mesmo, ensejando sintonia com as nobres ondas de emissão espiritual, sutilizando o perispírito e liberando-o dos condicionamentos mais fortes do corpo físico que vitaliza e a que se vincula. Podíamos perceber, desse modo,
as diversas reações dos convidados. Alguns variavam desde a perplexidade ao medo, enquanto outros, a surpresa sucediam o júbilo e emoção de identificarem o ambiente em que estavam, compreendendo, de pronto, as razões de ali se encontrarem. Matias prosseguia dormindo, enquanto Esther não dava sinais de lucidez, atendida pelo enfermeiro Melquiades, prestimoso, ao seu lado. A posição dos encanados fora providenciada para a formação de um círculo quase fechado, à frente de cujas bordas se postava o incansável Bezerra. O céu. Sobreiro encontrava-se próximo ao benfeitor e regularmente detentor de lucidez. Notava-se-lhe a condição espiritual de destaque no grupo, somente superada dentre os encanados pelo médium Joel, que, adistrado e conscientizado pela fé e a dedicação incansável, granjeara superiores conquistas de que se utilizava para o ministério da caridade a que entregava a existência. Obedecendo à austera disciplina no exercício de tais elevados mistérios, o diretor, com a harmônica emissão de voz, exorou: Senhor Jesus, aqui estamos, teus servos imperfeitos que reconhecemos ser, tentando o ministério da caridade fraternal, que nos ensinaste com o exemplo da renúncia e do sacrifício. Desinvestidos dos recursos que se fazem imprescindíveis para os relevantes labores, não dispomos da necessária capacidade para discernir e ajuizar com segurança, atender e agir como de desejar. Mais vinculados aos julgamentos humanos e às humanas reações, sentimos-nos impossibilitados de tomar as medidas melhor acertadas e enunciar as palavras na condição de terapêutica santificadora. Ainda imantados pelos fluidos densos, faz-se tarde nosso raciocínio e vagarosa nossa ação. Em consequência, convidados a ajudar, conhecer mais para socorrer melhor, procedemos como crianças caprichosas que apenas desejam para agora, sem a responsabilidade de esperar, adiar, confiar e prosseguir inalteráveis, no árduo labor. Faça isso, recorremos à tua fonte de inexaurível bondade, suplicando inspiração e socorro, iluminação e caridade. Não nos encontramos, aqui, na posição de espíritos felizes ou mensageiros da verdade, que sabemos não sê-los, mas na condição de irmãos, igualmente necessitados, que, na dor alheia, identificamos a própria dor e na limitação imposta pela ignorância no próximo, descobrimos em nós as ausências de luz e sabedoria. Todavia, amorável amigo, o desejo sádio de lenir as exulcerações que nos são apresentadas, oferecer a tua claridade aos que tropeçam nas sombras e doar as mãos ao trabalho, para nos transformarmos em sireneus junto aos que desfalecem sob o peso da cruz que se impuseram por leviandade e loucura, teimando em desconhecer tuas santas lições. Enriquece-nos de amor a fim de que nosso verbo lenifique e encoraje, nossas energias despertem e vitalizem, nosso esforço conjugado se converta em elo de união contigo. Seu sábio diretor desta realização que nos entregas a executar, nas condições de obreiros incipientes quais o somos, necessitados de segura condução. O mentor, em atitude de indefinível emoção, adquirira tonalidades safirinas que lhe adornavam a beleza seráfica. Experimentávamos a superioridade das vibrações que nos penetravam, fazendo-nos reflexionar sobre as nossas legítimas limitações e deficiências, num exame da grandeza da humildade e do poder da oração. Transcorridos breves minutos passou algumas considerações. Reunimos-nos, neste momento, elucidou, com passivo traço, para estudar com maior profundidade o problema Esther Matias, nossos irmãos em prova libertadora. Conforme ouvimos, há algumas horas atrás, o nosso Matias, sentindo-se desconsiderado pelo genitor da paciente atribuindo-se direitos de desforço que realmente não pode exercer, ainda mais em considerando que a pseudo-ofensa de que se diz vítima e na qual inclui a mãezinha e irmã, em verdade é improcedente, dá-nos ideia de que se fossem legítimas as acusações resgatava a filha o débito do pai. Caso isso ocorresse, defrontaríamos grave acontecimento a depor contra a justeza das leis do equilíbrio e a segura, insuspeitação da justiça divina, nas ocorrências e engrenagens da vida. No processo que entreliga esses destinos na rude peleja, compete-nos aprofundar pesquisas, a fim de localizar a participação de Esther, no intrincado da sementeira do ódio, que ora frutifica em dor acerba. É óbvio que não nos encontramos estimulados pela curiosidade perniciosa, mas pela inspiração da verdade de modo a agir com acerto e socorrer com segurança.
Alguns amigos dos irmãos envolvidos na trama dos imperiosos sucessos estão também enredados nos seus destinos, desde que através da abençoada família universal estamos cada dia atando ou desamarrando laços de compromissos e ajustamentos salvadores. Compreendamos o impositivo de cooperar com a elevação de propósitos, esquecendo-nos do eu, dos problemas e conflitos habituais para melhor nos desincumbirmos da realização a que nos candidatamos. Que o Senhor nos auxilie e guarde. Os ouvintes encarnados denotavam natural apreensão, sem qualquer tormento ou receio que traduzisse em segurança. Os genitores da paciente traziam compungida face e estavam sinceramente comovidos. O coronel Sobreira, muito calmo, expressava grande confiança, refletida na face. O médium Joel, assistido pela esposa, ao lado de Esther, localizada, também, junto ao coronel Santa Maria, exteriorizava perfeito equilíbrio, que transmitia a necessitada em repouso como anestésico eficiente. Os demais, surpresos, oravam em união de pensamento equilibrado, graças aos exercícios contínuos e à dedicação com que se apresentavam nos serviços da desobsessão, verdadeira escola disciplinante e iluminativa. Imediatamente o instrutor acercou-se de Matias e aplicou-lhe passes de longo curso, despertando-o para a realidade do momento. A um sinal, antes convencionado, o irmão Melquiades teve o mesmo procedimento com Esther, que, mais lentamente, recobrou a lucidez mental, após despertar. Encontrava-se menos aturdida do que da vez em que leváramos seus pais ao manicômio, apresentando expressiva melhora. Compreensivelmente, a menor incidência constrangedora de Matias, em parte, afastado, produzia um desencharcamento dos fluidos venenosos e da telepatia perturbante que este conseguia, enviando-lhe contínuas mensagens de teor apavorante, destrutivo. Depois de examinar em redor, procurando localizar-se, deparou com os pais, entregando-se ao coronel Santa Maria com expressões de contentamento e queixa, em que relatava o suplício no qual se debatia sem saída. O emocionado militar olhou em espírito Bezerra como a solicitar-lhe permissão para algumas palavras à filha, no que foi atendido com leve sorriso de aquiescência do diretor vigilante. "Confie em Deus, filhinha", exclamou, afável, o progenitor. "As dores de hoje prenunciam a liberdade de amanhã, da mesma forma que estas lágrimas retratam a prisão que erguemos no passado e nos empareda nos dias atuais." "Mas estou louca, papai", retrucou a jovem com dolorosa entonação de voz. "Sou um animal enjaulado. Nenhum amigo ao meu lado. Sem sol e sem esperança. Abandonada. Nem você, nem mamãe jamais me visitaram. Por que, papai?" "Loucos nos encontramos", respondeu com paciência Traço, "quando ferimos e fazemos o mal. Esta atitude, sim, é de arrematada loucura. Quando, porém, sofremos de uma ou outra forma, nos encontramos liberando da alucinação. O desequilíbrio da mente é transitório, mas o da alma é de demorado curso. Não se preocupe mais. Tudo se aclara já e logo mais, mercê de Deus, o problema estará solucionado, com a nossa consequente paz. Visitamo-la vezes muitas. Por orientação dos médicos evitamos acercar-nos de você, a fim de conceder-lhe o competente e calmante tratamento prescrito. Eu queria saber, e a prosseguir Esther. O pai, todavia, afagando-a, impôs-lhe silêncio, solicitando que se mantivesse em reservada atitude de observação, conclamando a oração. Só nesse momento dei-me conta de que os conceitos vertidos pelo pai, obedeciam à telementalização dirigida por Bezerra. Tudo deveria transcorrer sob cuidadoso controle, de modo a serem colimados os resultados superiores. Esther retornou, incontinente, aos cuidados do irmão Melquiades, que, telepaticamente, a acalmou com sugestões positivas, agradáveis. Matias, ora desperto e ajudado pelo irmão Angelo, não dominando a surpresa, interrogou: "Por que novamente me encontro encarcerado neste círculo? Não ficamos deliberados a aguardar o resultado das tentativas de reabilitação do capitão? Por que devo enfrentá-lo outra vez?" Correu o olhar pelo grupo e, defrontando Esther, descontrolou-se. "Que faz ela aqui?" bradou, encolerizando-se. A jovem, ante o verdugo, estremeceu e começou a gritar, modificando-se-lhe o aspecto. A serenidade foi substituída pelo pavor e a tranquilidade da face pela máscara de horror. Como esperasse aquele acontecimento, o diretor prosseguiu, sereno e concentrado: "Esther,
embora seguramente controlada pela mente e pelas vibrações do irmão Melquiades, se ergueu, pela primeira vez, revelando-se agressiva. Aproximou-se de Matias e, na alucinação que a surpreendera, prosseguiu, agora, colérica, odeio-te, sim, odeio-te. E gargalhou em estado lancinante. O irmão Ângelo, cuidadoso, pôs-se a trabalhar na sede do centro cerebral de Matias, fazendo-o recuar no tempo, recordar-se, adentrar-se pelo passado. Lembro-me, agora, infame, traidor, objurgou a enferma. Traíste-me e pagaste. Assim mesmo não te perdoei. Não se despreza uma mulher apaixonada, que possui dinheiro e posição. Subitamente, Matias, como se conscientizando das diatribes, e recordando, revidou, bem o sabia, infeliz. Odiava teu pai, mas sentia prazer em perseguir-te. Tudo está claro, megera. Meu pai? Inquiriu. Tu sabes que eu não tenho pai. Matias ia revidar, porém, sob a diretriz mental do instrutor, respondeu. Como eu não compreendi isto antes? É contrema ele, é ele, sim, o infame. Olha-o diretamente. Procura recordar. Mudou de aparência, no entanto, é o teu mísero amante, o odiento executor das tuas malfadadas ordens. Qual o pior dos dois, o mandante ou o atuante? Que importa, porém? Os dois estão no mesmo barco, porque merecem as mesmas condições de pagamento. Irei desforrar-me. Nada de negociatas. Eu antipatizava mesmo antes e não sabia por quê. Sou eu quem se vai vingar, estertorou, furiosa. Exploraste minha madureza, roubaste-me, deixando-me ao abandono, a fim de ires viver com outra. Nunca te permitiria. Mandei matar-te e o faria outra vez, porquanto meu ódio continua virgem. Tu, sim, estás sob o meu comando e irei eu matar-te. Os contendores prosseguiam em ofensas recíprocas e acusações contínuas. A surpresa de Esther, defrontando Matias, causou-lhe um choque que lhe libertou as lembranças guardadas no inconsciente, impelindo-o a reviver as atitudes inditosas dos dias agitados da última reencarnação na Terra. Podíamos ajuizar, agora com firmeza, que a jovem, débil e insana, inspiradora de compaixão, a padecer por um erro que o atual genitor houvera cometido, sofria necessariamente com justiça. Entre mentes encontrávamos nela mesmo as matrizes propiciatórias às ligações para o reajuste pelas trilhas da obsessão. As tomadas por onde vertiam e se renovavam as ondas do ódio não aplacado facultavam que os plugs da raiva de Matias se conectassem com vigor, em perfeita sincronia com a antiga sicária, apesar da mudança na roupa física e de experiência nova, que ensejava aquisições para a aventura. As mãos fortes da lei alcançavam os infratores e os colocavam no cadinho da dor desde que se recusavam o sagrado cálice das libações do amor, sustentáculo do sacrifício e êmulo da abnegação, no qual nasce a renúncia que santifica, acrisolando. Feriste-vos, reciprocamente, e ambos sois culpados da própria amargura que sofreis. Recordar para revidar, porém, e agredir, mais complica, não resolvendo a disputa. Aqui viestes para recomeçar, ajustar, programar o futuro. O ontem vale pelas lições que encerra, pelo tributo que espera aproveitamento, na dor ou na edificação do bem, a que somos chamados cada dia para conduzir como bênção lenificadora. Enquanto falava com inflexão que não dava margem a contraditas, os enfermeiros impediam que os altercadores prosseguissem e ouvissem atentamente os conceitos preciosos. O médium Joel aproximou-se de Esther, transfigurada em matrona portuguesa dos primeiros dias do século passado e sentou-a. Sem modificar a expressão psíquica na face impressa em rictude soberba e incontidas, obedeceu. Joel repetiu a providência com Matias, que retratava no semblante traços de nobre beleza física no ardor da juventude, havendo dele desaparecido naquele momento os sinais deformantes motivadores da desencarnação na Segunda Guerra Mundial. O poderoso vigor da mente, atuando nos tecidos plástico-modeladores do perispírito, ali estava perfeitamente demonstrado, através da transfiguração que o ódio, com sua força de fixação e atuação imediata, imprimia nos partícipes da trama redentora. Prosseguindo, acentuou o humilde e nobre orientador, ninguém aqui se apresta para julgar, nem se candidata a perdoar ou condenar. Desnecessárias, portanto, as ácidas acusações mútuas. Permitimos a reminiscência das ocorrências entre Casimiro e Eduardina para solucionar as dificuldades vigentes em Matias e Esther.
O passado deve constituir ponto de partida para o avanço, não local de retorno para o atraso. A vitória, realmente cabe a quem perdoa e ajuda, esquece o mal para fazer o bem, sepulta a mágoa para libertar a confiança. Em vós se encontra, desse modo, a decisão da peleja, através da fórmula com que ireis elaborar os ingredientes das vossas vidas. Atentai, o veículo da oportunidade passa e quem se obstina em perder o comboio atrasa-se e se perturba na estação em que se aloja, aguardando o próximo. Quem ruma às alturas aspira a paz, quem se reserva às baixadas, atordoa-se nos espaços exíguos e úmidos, onde o sol não penetra. Sem poder dominar a exaltação que o tomou, o coronel Santa Maria passou do choro resignado à convulsão do desespero. De repente levou as mãos à cabeça, como se a mesma ardesse ou estivesse a estourar. O mentor aproximou-se, aplicou-lhe recursos magnéticos e propôs-lhe, amoroso: recorde, meu filho. Quando encontramos Jesus, verdadeiramente, descobrimos a vida. Recorde, a fim de encontrar-se com a consciência e purificá-la no presente. Voltemos à cidade de Braga. Recuemos. Os últimos dias do século XVIII. As notícias da Revolução Francesa. Braga, a cidade reduto da fé. A nobre cidade dos Braganças, originários da antiga fortaleza de Guimarães. Recorde. Houve um silêncio, somente interrompido pela voz pausada, segura, vibrante do diretor espiritual. Todos nos concentramos em atitude de oração socorrista, confiantes. Eduardina Esther, com os olhos fora das órbitas, cravou-os no coronel Santa Maria, enquanto Casimiro Matias, demonstrando inquietação, agitava-se, receoso, como a pressentir desagradáveis ocorrências. Face à sugestão, em processo regressivo da memória, uma transfiguração ocorreu no genitor da obsessa, modificando-lhe a aparência. O rosto fez-se anguloso, com os zigomas salientes, os olhos algo desmesurados, o nariz aquilino, a pele macilenta, calvície pronunciada, suíças e cavanhaque, boca prognata. Com aspecto desagradável, grunhiu, fanhoso, Braga. Eterno santuário de Portugal, berço de cavaleiros, santos e nobres, louvadas sejas. 21. Crimes ocultos. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses, ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite, para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Diante da transformação operada no coronel Santa Maria, que reassumira a total aparência da última reencarnação, o mentor providenciou a colocação de um aparelho muito parecido aos receptores de televisão da Terra, com aproximadamente 15 polegadas por 10, na face do vídeo, que de imediato, qual se estivesse acionado por desconhecida energia, passou a apresentar formosa cidade, colorida e movimentada. Ato contínuo, o mentor aproximou-se do agitado coronel e sugeriu: recorde mais. Lembre-se de Eduardina Rosa Montalvão do Alcantilado. Pense, mergulhe nas lembranças, Monsenhor Severo Augusto dos Mártires. Recorde. A força da ideia plasmadora, a transmutação se fez presente em todos os detalhes. A face macilenta apresentou-se sulcada e os lábios finos contraídos, os olhos se tornaram brilhantes, denunciando na vista direita um piscar nervoso que retorcia o lado correspondente da boca. Sentando-se, apoiou a cabeça nas mãos e, concentrando-se, mergulhou em profundo transe. As imagens mentais evocadas reviviam no receptor com a pujança de vida e cor da realidade. O casario apresentado era antigo e barroco, de 3 andares com ruas tortuosas, lajeadas, surgindo entre colinas verdes, de pequeno porte, em que se destacavam, como agulhas negras de pedra burilada, as torres de inúmeras igrejas católicas. Sombreando as ruas ladeiradas, velhos e amplos casarões com inúmeras portas e janelas, protegidas por sacadas de ferro em colorido esfuziante,
com o verde escuro em predominância. O dia de sol e a movimentação na Praça da Sé Velha anunciava uma procissão. Na intimidade da igreja, que datava do século XIV, a missa concelebrada por diversos sacerdotes e dignitários de alta estirpe do clero chegava ao momento culminante. A multidão atenta e contrita acompanhava os últimos cantos corais, quando foi erguido o andor e iniciado o préstito. Levantado o pálio, alguns membros da nobreza e o alto clero iniciaram o desfile, enquanto o bispo, acolitado por jovens sacristães que lhe sustentavam paramento bordado a ouro, erguia o ostensório, obrigando os devotos a se ajoelharem à passagem do cortejo. Logo após, próximo e à frente do padroeiro da cidade, o Monsenhor Severo dos Mártires recitava litanias ejaculatórias. Incenso abundante se transformava em fumo claro nos turíbulos de prata, agitados por rapagotes de alta ascendência familiar. Quando a procissão se acercou de Formosa Herdade, que ocupava todo um quarteirão, ajoelhada ao portão principal com um séquito de pajens, servaziaias, uma dama de avançados 40 anos respondeu com aceno de cabeça a saudação do Monsenhor. Tratava-se da temida senhora Eduardina Rosa de Montavão do Alcantilado. O semblante contraído da mulher pareceu agradar ao velho sacerdote que sorriu, escarninho, entre os lábios finos e murchos. Embora decadência orgânica, ele ainda não ultrapassara os 52 anos. De temperamento forte, asceta, estava fulminado por mórbida paixão pela resoluta senhora, que ostentava pesado luto, a retratar-lhe a situação civil. Cai a tarde. O sacerdote tem nas mãos pequeno papel dobrado, com lacre e o sinete de identidade. Abre-o e o lê com sofreguidão. Imediatamente toma a capa negra, atira aos ombros, coloca o chapéu de largas abas à cabeça e sai, agitado. Alcança a mansão entre as sombras de velhas árvores e após acionar a campainha ruidosa deixa-se conduzir uma câmara tapetada, com as janelas defendidas por pesadas cortinas. A serva pede-lhe sentar-se enquanto sai e avisar a ama. Suave claridade azulada se derrama de um candeeiro de opalina sobre consolo de madeira trabalhada. O mais são as sombras da noite em Vitória no céu piscando estrelas e o silêncio em volta. Quando a porta, que se comunica à intimidade da casa, se abre, ele se ergue e oscula a destra que a viúva lhe distende. Nota-se-lhe a arrogância e o asco. Ela se domina, porém. Vim, imediatamente, assim recebi o aviso, inicia ele a conversação. Não há muito de que falar, iminência, retruca ela. Estou disposta a volver ao passado, tudo recomeçar e até mesmo a pedir-lhe perdão. Vejo que me enganei miseravelmente. Não aguento derrotas. Estou morta moralmente e, quiçá, fisicamente, porquanto não suportarei o ultraje. A não ser, que deseja que eu faça. Se me ama, conforme apregoa, que me lave a honra ultrajada. Como, assim, vingando-me a ofensa que me espezinha. Como não ignora, não resisti aos encantos de Dom Casimiro, razão das desinteligências havidas entre mim e sua eminência. Ele espoliou-me agora, após despedaçar meu coração com a crueldade das palavras viperinas, levando-me à humilhação, inclusive de suplicar-lhe que não me abandonasse, esbofeteou-me com duras verdades e desprezo. Odeio. Pagarei qualquer preço para alcançá-los. Alcançá-los? Indagou, sem compreender. A ele e a quem mais? A minha sobrinha, Maria do Socorro, que tem ela a ver com o caso, a pobre rapariga que mal desponta como mulher, entregou-se a ele, traindo-me e desgraçando-se. Será mãe de hediondo rebento do canalha. Deus meu! Não será isto uma infâmia? Recorde-se dos castigos que recebem os caluniadores e injuriosos. Cale-se, sua eminência, e não me fale em pecado, castigo, penitência. Não a mim, não conosco que nos temos utilizado da igreja para proveito próprio, para nossa própria desgraça. Em Deus eu creio. No resto, não sei, não sei. Não blasfeme, sou sincera. Basta-me a hipocrisia de sentir ânsia de amar, como fazem os franceses, e viver aqui, perdida, fulminada pela ignorância, pelos preconceitos. Não me fale dos franceses, esses traidores de Deus, que há menos de um decênio, vândalos que são, usurparam e espoliaram a igreja, expulsando sacerdotes e freiras, quando instituíram o primeiro regime constituinte. E você sabe que Napoleão é inimigo da nossa pátria. Deixemos essas questões e volvamos ao que interessa. Desejo vitória sobre os dois. Qual o preço a pagar? O sacerdote se levantou,
Abriu a cortina e, voltando-se, bruscamente, encarou-a e grunhiu: sua fidelidade a mim até a morte, pela morte dele, o desrespeitador. E ela? É sua sobrinha. Que deseja? Ela sabia do seu amor? É claro. Surpreendeu-nos algumas vezes e o tomou de mim com a sua juventude e louçania, que odeio. Sugiro, então, encarceramento num convento de arrependidas. Que lhe parece? Aprovado. Apertaram-se as mãos. Tomando pequena garrafa de cristal e derramando em delicados cálices, sorveram precioso licor de fabricação especial. O conciliábulo funesto selava os destinos para o futuro, em compromissos demorados de dor e sombra imprevisíveis. Nesse momento Bezerra, que dirigia as lembranças do coronel Santa Maria, como o vício ofegante, recorreu aos passes de reequilíbrio e fez que cessassem as lembranças deixando-o, no entanto, despertar. Acercou-se de Matias e sugeriu: recorde, Casimiro. Lembre-se de quando lhe chegou a precatória para apresentar-se ao tribunal. Sim, foi como aconteceu. Revivendo as ocorrências pretéritas, passou a projetar no aparelho sensível as imagens retidas no inconsciente, enquanto se retorcia. Leviano, que se utilizava da aparência para seduzir moçoilas trêfegas, chegara a Braga, procedente de Leiria, onde sua família possuía largos tratos de terras e título de nobreza. O moço esbelto e belo viera à cidade para tentar a carreira eclesiástica, por lhe parecer rendosa e favorável à vazão dos pendores negativos que o dominavam. Tornando-se invejado, até mesmo odiado pelos mestres, no seminário, e não suportando as disciplinas, enfermara, conseguindo licença especial com posterior dispensa. Nesse período, por solicitação da família, em Leiria, hospedara-se na residência da viúva do Alcantilado, conhecida dos seus, enquanto tratava a saúde afetada. Datava de então a vinculação infeliz com a senhora. Recusando-se com ela a casar, conforme impunha a apaixonada amante, já lhe havendo seduzido a sobrinha, num desafogo sob pressão, narrou-lhe a verdade, ameaçando unir-se à jovem, por amor, a fim de limpar-lhe o nome e honrar o filho. Depois de cenas lamentáveis, com a dama, preparava-se para transferir residência de retorno à Leiria, preferindo temporariamente agasalhar-se no lar de amigos antes da viagem, quando foi alcançado pela intimação do Santo Ofício e encaminhando ao tribunal, sendo incontinente encarcerado, para responder ao processo que se instaurava contra ele. Era acusado de roubo, atitude indecorosa para com a igreja, prostituição de menores, mediante sedução diabólica. Por trás da acusação estava a interferência pertinaz, odienta de Monsenhor dos Mártires, detentor de grande prestígio na comunidade civil e na organização religiosa da cidade quanto do país. Sofrendo julgamento arbitrário, sigiloso, as hábeis torturas reduziram-no a escombro humano, com decorrente morte prematura, antes de ser decretada a sentença. Após a desencarnação, realizaram-se atos litúrgicos de absolvição dos seus pecados, a família foi consolada com condolências e promessas de vida eterna, passando o crime ao ouvido. Durante as evocações Casimiro alternava lágrimas com ameaças, desespero com promessas de vingança. Despertado, sem que lhe fossem censuradas as recordações, permaneceu sob a custódia fraternal do enfermeiro desencarnado. Aplicando o mesmo recurso nas recordações da viúva Eduardina Rosa, sua mente imprimiu desforço contra a sobrinha, encaminhando-a a um convento de religiosas, que cuidavam de jovens equivocadas e iludidas, como se encarregavam de ocultar o que muitos pais consideravam vergonha, vivendo essas inditosas jovens praticamente sepultadas entre as fortes paredes dos monastérios presídios, em que o desespero as alucinava e a revolta lhes marcava os espíritos por longos períodos, quando não o fazia por sucessivas reencarnações. No convento das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição, em Lisboa, fez-se mãe, não voltando a ver a filhinha, encaminhada a outra confraria, que se dedicava aos órfãos e aos abandonados em vergonhosa roda, para impedir a identidade dos que os desprezavam. Estavam, agora, reencarnadas, a filha órfã como a genitora de Matias e Maria do Socorro como sua atual irmã Josefa. Na mente de Eduardina Rosa novas imagens se formavam, apresentando nobre dama que a acarinhava, do mundo espiritual. Recordando-se, tentava fixá-la melhor, enquanto balbuciava: mamãe, mamãe, por que não ficaste mais tempo comigo? Terias evitado as minhas insânias, tu que podias e exercias santa ascendência sobre mim.
Lágrimas abundantes eram vertidas pela viúva desequilibrada, a escorrerem pela face escaldante de Esther. Os cenários esmaeceram e os socorros aplicados trouxeram na atualidade. Sob a inspiradora orientação do diretor espiritual, aplicaram-se passos com o objetivo de libertar as mentes dos envolvidos nos acontecimentos. Em breves minutos, o coronel Santa Maria, Esther e Matias retomavam as aparências da jornada atual. Dona Margarida, que permanecera serena, enquanto se operavam os fenômenos de regressão da memória, plasmando na tela do visor as imagens vivas do passado, comoveu-se, quando acompanhou o destino de Maria do Socorro, ao convento, e o consequente abandono da criança. Entre mentes, ao ouvir o apelo surdo e dorido de Eduardina, toda ela vibrou de superior emotividade, experimentando, no íntimo, uma força que a compelia a socorrer a sofrida possuidora de terras. Desejou falar-lhe com enternecimento, socorrê-la com carinho, alentá-la. Não se sentiu, porém, encorajada a fazê-lo. A hora, de alta gravidade, infundia equilíbrio e exigia cooperação. Percebia o valor da vigilância e se reservara paciência e fé. Identificava-se, no entanto, com aquele ser maternal, recordado, descobrindo-se viva na lembrança de Eduardina, novamente sua genitora, na condição de Esther, de modo a com ela sorver a taça da amargura salvadora. Esforçar-se-ia para contribuir com eficiência no atendimento à atual família de Matias, recebendo aquelas que a impulsividade e insônia da filha expulsara do lar, arrojando-os ao desabrigo e à cela presidiária, no disfarce da religião, na condição de irmã bem-vinda e sobrinha do coração. Assim, Esther conviveria com a rival em clima de fraternidade e se recuperaria ao lado da anciã, tributando-lhe a ajuda que negara no passado, quando despontara pela porta da infância. Arregimentava raciocínios e edificava o futuro sobre os alicerces do amor, sem dar-se conta que o sensível aparelho registrava as reflexões, acompanhadas por todos, inclusive por Matias, que surpreendido pela nobreza da estoica senhora, se comoveu, sem dominar a emotividade que lhe aflorava superior por primeira vez, nos últimos anos de angustiante desassossego. O mentor, que auscultava e seguia os elevados pensamentos da mãezinha de Esther, concitou a fixação desse programa santificante, conclamando a ministério do amor indiscriminado, por ser este o local impessoal para o reequilíbrio e a paz. Confirmou-lhe a identificação com a senhora na existência passada e considerou a justeza das leis, que reúnem os implicados nas tramas dos destinos, para que refaçam a vida, dispondo de todos os recursos, inclusive, das vinculações familiares, de modo que as dependências emocional, afetiva, física, econômica, criem os vínculos para o reajustamento e o perdão, na pauta da ascensão vitoriosa para Deus. Numa análise mais profunda, asseverou o mentor, constataríamos que o mesmo grupo procede de outros tipos de experiências, que engendraram os reencontros nos quais fracassaram há pouco, infelizmente. Desarmados, naquela oportunidade, para o entendimento fraterno, capaz de transformar cupidez em renúncia, concupiscência em castidade moral, presunção em simplicidade, mergulharam nas águas turvas da desdita, utilizando-se da astúcia e do despudor, da vindita e da traição, com que agora são despertados para novas arremetidas, que devem conduzir com as ferramentas da mansuetude, da abnegação. Caminho longo todos deveremos percorrer, ainda, antes do encontro com a felicidade almejada. Nesse trilhar contínuo, iremos desfazendo os erros e gravames deixados à orla da estrada, simultaneamente semeando flores de alegria e plantando ações de beneficência, que nos servirão de fiadores para os propósitos acalentados de santificação. Fez uma oportuna pausa, que a todos ensejava maior apercebimento do conteúdo das lições há pouco aprendidas e das palavras que fixávamos para posterior reflexão. Quem se pode considerar vitorioso, antes de lograr o último passo numa jornada? O porvir pode trazer surpresas não supostas, fracassos não previstos. Para os que estão reencarnados, cada minuto é desafio, no corpo. A advertência da vigilância implica em necessidade de cuidados contínuos. Um pensamento consolador, uma ideia deprimente, uma lembrança feliz, um apego que ressuma no instante da desencarnação marcam a aflição ou a serenidade, no ato da passagem de um para o outro estado da vida, influindo consideravelmente no comportamento do recém-chegado ao mundo espiritual. Desespero ou harmonia se encontra ao alcance de quem a um ou outro melhor se afeiçoe,
ou com o qual prefira afinizar-se. Os demais circunstantes, com os espíritos visitados pela paz dos esclarecimentos, denotavam confiança no futuro e expressavam alegria sem ruído. Retomando a palavra, o diretor prosseguiu: alguns dos irmãos aqui presentes, amanhã, despertarão recordando uma viagem a estranho país, lutando com